Drogovic na Fórmula 1, substituição de Stroll no Canadá entra no radar. O que a Sauber está escondendo? Os bastidores da melhor fase do time. Virada contra Verstappen, porque a mídia holandesa está criticando seu ídolo. O GP da Espanha de 2025 terminou com Max Verstappen no centro de uma das polêmicas mais debatidas da temporada. O tetracampeão mundial, que lutava por um lugar no pódio, acabou apenas na 10ª posição após se envolver em um lance controverso com George Russell. E a repercussão em sua terra natal foi dura. A mídia holandesa não poupou críticas à atitude do piloto da Red Bull, classificando sua manobra como imprudente, desnecessária e, acima de tudo, reveladora de uma faceta pouco admirável do campeão, a incapacidade de lidar com a derrota. O principal veículo esportivo da Holanda, o NOS, se mostrou surpreso com a atitude intempestiva de Verstappen nos instantes finais da prova. Abre aspas. A ação de Verstappen veio um tanto inesperada. Parecia uma soma das frustrações acumuladas durante a corrida. Ou será que a irritação dele era mais profunda? O texto insinua que a pressão da McLaren e a quase perda do título mundial já afeta o psicológico do piloto. Nesta temporada, os McLaren estão superiores e a continuidade do título mundial parece uma missão quase impossível. Verstappen já havia dito nos últimos dias que não estava focado no título. O tom ficou ainda mais crítico quando a análise chegou ao toque deliberado entre Max e George Russell na curva 5. Esse comportamento não combina com Verstappen. Nos últimos anos, ele dominou a Fórmula 1 com um punho de ferro. Será que esse piloto se contentaria com o 2º ou 3º lugar? Durante a corrida, o velho espírito combativo ressurgiu, mas a fechada em Russell pareceu mais um gesto de um mau perdedor. Já o tradicional The Telegraph apontou o papel da própria Red Bull na frustração crescente de seu piloto, desde a estratégia durante o safety car até a escolha de pneus. Com pneus mais duros, Verstappen foi imediatamente atacado após o reinício. Leclerc ultrapassou na reta, mas também teve contato com o holandês. Russell ainda tocou Verstappen na curva 1, mas o piloto da Red Bull manteve a 4ª posição após cortar a pista. Foi nesse momento que veio a polêmica. Segundo o jornal, um Verstappen furioso foi então ordenado por Lambiase a devolver a posição para Russell, porque essas são as regras. Verstappen então, deliberadamente, atingiu Russell antes de finalmente ceder a posição. Por causa da penalidade de 10 segundos, o holandês terminou apenas em 10º. Leclerc o passou, mas George Russell teve de ser liberado após o quase acidente, já que Verstappen manteve a posição saindo da pista. Essas são as regras, Max, disseram a ele. Mas o tetracampeão mundial certamente não concordou. Quando Russell, que não é exatamente seu amigo, se aproximou, ele o empurrou. Uma manobra perigosa que lhe rendeu uma penalidade de 10 segundos pouco antes da bandeirada. O jornal ainda revelou que, mais tarde, os comissários determinaram que Verstappen nem precisaria ter devolvido a posição, pois Russell não estava completamente no controle de seu carro no momento da ultrapassagem. A Red Bull, no entanto, agiu por precaução. Vamos falar do efeito dominó da frustração. Max vinha em uma disputa direta pelo pódio, atrás das duas McLarens, até que uma relargada tardia do safety car bagunçou suas chances. Com pneus duros, o holandês perdeu posições para Leclerc e Russell em sequência, tentando defender-se de forma agressiva, mas acabou passando reto e cortando a chicane. A Red Bull pediu que ele devolvesse a posição para evitar punições. A resposta de Max foi colidir propositalmente com Russell ao fazer a devolução, o que lhe rendeu os tais 10 segundos de punição, fora os 3 pontos da superlicença. Bom, ficando isso a um passo de uma suspensão automática. Já Christian Horner, chefe da Red Bull, se recusou a comentar diretamente o incidente com Russell no domingo, alegando que ainda não havia conversado com seu piloto, mas explicou os motivos da equipe. Abre aspas. O safety car entrou provavelmente no pior momento possível em termos da nossa estratégia. O único jogo de pneus disponível era um novo jogo de pneus duros. Em retrospectiva, você o teria deixado de fora, mas ele teria sido ultrapassado pelas duas McLaren de qualquer forma. A combinação de pneus frios, alta pressão e instruções confusas da equipe serviu como estopim. Parecia, para todos os efeitos, que seria uma penalidade. Então, a instrução foi dada a Max para devolver aquele lugar, o que deixou obviamente chateado e irritado, pois sentia que, primeiro, não lhe havia sobrado espaço e, segundo, que George não estava totalmente no controle. Na manhã de segunda-feira, Verstappen se pronunciou brevemente sobre o episódio nas redes sociais em tom de meia-culpa. Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após a relargada do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não foi correta e não deveria ter acontecido. A declaração, embora honesta, veio tarde. A imagem de Verstappen como um piloto maduro e dominante foi arranhada, principalmente em seu próprio país, onde sempre desfrutou de reverência quase unânime. Em 2025, com o domínio da McLaren e a Red Bull em modo reativo, Verstappen parece enfrentar um novo desafio, não apenas o de vencer, mas o de perder com dignidade. Eu sei que em algum momento você aí do outro lado já pensou em investir em ativos digitais, mas
Assim como eu, em algum momento você não soube por onde começar. E eu também sei como isso pode ser complicado ainda mais no início. E é por isso que eu vou te contar sobre uma oportunidade exclusiva que chegou até mim e agora vai chegar até você do outro lado. Sim, a AMB, a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Meu amigo, 4 milhões de clientes não é pouca coisa não, hein? Isso traz muita credibilidade. A mesma AMB está com uma campanha imperdível, principalmente para você que está pensando em dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos digitais. Bom, a pergunta que não quer calar, como funciona? Bom, passo número 1, você abre sua conta gratuitamente. Isso leva menos de 5 minutos. Passo número 2, você investe apenas R$50 em qualquer ativo da plataforma. E por último, passo número 3, em até 7 dias, meu amigo, uma semaninha, você recebe R$25 de crédito em sua conta na AMB. O legal também é que você pode começar com pouco, explorar bem a plataforma e ir aprendendo como que funcionam os ativos. E a plataforma não lida apenas com criptomoedas. Tudo isso e muito mais com a confiança de uma plataforma bem regulamentada, segura e transparente. A AMB segue as regras de órgãos como o Banco Central e a CVM, então você investe com total tranquilidade. Eu mesmo, Tio Barba, sou cliente da AMB há mais de 5 anos. Então eu posso, meu amigo, com muita tranquilidade na consciência, recomendar e indicar para você. E se você quer aproveitar realmente essa oportunidade, use o link que está aqui na descrição ou escaneie o QR Code que está aqui na tela. Consulte todas as condições no site oficial. E lembrando você que isso não é uma recomendação de investimento. E meu amigo, aí vai uma dica. Corre mais do que um piloto de Fórmula 1, porque essa campanha é exclusiva e com certeza não é papinho furado não, tem tempo limitado. O 5º lugar conquistado por Nico Hülkenberg no Grande Prêmio da Espanha foi celebrado como uma verdadeira reviravolta para a equipe Sauber. E não sem razão. Após uma temporada marcada por dificuldades técnicas e desempenho discreto, o alemão surpreendeu ao cruzar a linha de chegada à frente de nomes como Lewis Hamilton, aproveitando uma combinação rara de estratégia certeira, atualizações técnicas e um toque de sorte. Logo após a corrida, Hülkenberg destacou a importância dos pneus macios novos calçados durante a última relargada após safety car. Novos pneus fizeram toda a diferença. Foi uma corrida incrível, daquelas em que tudo parece se encaixar. Não acontece sempre, mas hoje deu certo. A ultrapassagem sobre Hamilton, ocorrida nos momentos finais, foi explicada com clareza. Ele estava com pneus usados, e mesmo com um carro forte como a Ferrari, os compostos novos fazem uma enorme diferença. Ele estava escorregando e eu tinha pneus fresquinhos. Isso definiu tudo. Vamos à ascensão nos números. A 5ª colocação de Hülkenberg representou o melhor resultado da Sauber em 2025. E com os 10 pontos somados, a equipe saltou da última colocação no campeonato de construtores, ultrapassando 2 rivais diretas. Até o momento, todos os 16 pontos da Sauber no ano foram conquistados pelo alemão. O estreante brasileiro Gabriel Bortoleto, apesar de mostrar consistência, ainda não pontuou. Dados técnicos divulgados pelo site alemão em parceria com a Passetec confirmaram a evolução. Até a etapa espanhola, a Sauber era em média o carro mais lento do grid. No Qualify perdia cerca de 1,43 segundos por volta para a McLaren. E na corrida, a diferença subia para 1,69 segundos. Em Barcelona, a defasagem caiu para 1,21 em classificação e 1,4 por volta em corrida. A redução de 25 milésimos no ritmo médio representa um avanço relevante no contexto extremamente competitivo do pelotão intermediário. Outro fator que chamou a atenção foi a impressionante durabilidade dos pneus da Sauber durante o GP da Espanha. Os dados revelaram que tanto Hülkenberg quanto Bortoleto apresentaram o menor desgaste de pneus de todo o grid. Parte fundamental dessa melhora está nas atualizações levadas pela equipe a Barcelona. A Sauber estreou um novo pacote aerodinâmico com mudanças no bico dianteiro, fundo do carro e sidepods. Hülkenberg sentiu a diferença imediatamente. Eu percebi desde a primeira volta que o carro estava muito melhor. Está mais estável, com mais downforce, dá para confiar muito mais nele, não está mais tão arisco. Isso são ótimas notícias para nós. Os bons presságios já haviam surgido nos long runs da sexta-feira, quando o alemão teve a melhor média de ritmo entre os times do meio do pelotão. No entanto, os ganhos não se limitam apenas às peças novas. O circuito de Barcelona-Catalunha é historicamente um dos melhores para a Sauber. Em 2022, Valtteri Bottas foi sexto. Em 2023, Guan Yu Zhou pontuou. A pista combina dois elementos que favorecem o carro da equipe suíça na era do efeito solo: curvas de média velocidade e altas temperaturas. Mas para Hülkenberg, não se trata apenas da pista. Eu realmente acho que é pelas atualizações, não tanto pelas características da pista. A nova diretiva técnica da FIA sobre as asas dianteiras com flexibilidade excessiva pode ter afetado negativamente outras equipes, como a Williams, sem prejudicar a Sauber.
Acredito que as atualizações, combinadas com a diretiva técnica, que pode ter prejudicado outros times, acabaram nos ajudando em 2 níveis diferentes. Apesar do otimismo, Hülkenberg adotou cautela após a prova. Sem o abandono de Andrea Kimi Antonelli e o safety car subsequente, o alemão provavelmente teria terminado em nono, atrás de Zack Hadjar, que foi em média 1 milésimo mais rápido por volta. Em certo momento, o piloto da Racing Bulls chegou a abrir 10 segundos sobre a Sauber. Ainda estamos longe de ser o melhor time do grid. Ainda estamos longe de ser o melhor time do meio do grid. Contudo, a sequência europeia da temporada pode oferecer novas chances para a equipe consolidar esse progresso, ao menos até o retorno de pistas mais desfavoráveis, como o GP da Bélgica e o GP de Monza. O que esperar? Embora a Sauber ainda tenha um longo caminho até deixar a zona de desconforto do fundo do pelotão, o desempenho em Barcelona foi um alívio para a equipe e uma injeção de ânimo no projeto de 2025. A próxima etapa será decisiva para saber se a performance do GP da Espanha foi um caso isolado ou um prenúncio de uma virada sólida. Segundo informações apuradas por veículos como o UOL e ESPN, Stroll teria perdido o controle emocional após ser eliminado no Q2, com o 14º tempo, mais de meio segundo atrás de Fernando Alonso. Fontes relataram que o piloto insultou membros da equipe e danificou equipamentos no box. O canadense ainda teria se recusado a comparecer ao controle de peso obrigatório da FIA, o que lhe rendeu uma advertência formal. A equipe confirmou que Stroll estava chateado, mas negou qualquer conexão entre esse episódio e sua retirada da prova, alegando que a decisão foi tomada por necessidade de um novo procedimento cirúrgico na mão, uma lesão remanescente da queda de bicicleta antes da temporada 23. Ainda assim, segundo fontes da garagem da Aston Martin ouvidas pela ESPN, muitos membros da equipe só souberam da condição médica do piloto ao receberem um e-mail oficial da equipe no sábado à noite. Segundo relatos da UOL, abre aspas, os mecânicos de Lance foram informados por e-mail que ele não correria no dia seguinte e ficaram surpresos, pois não sabia que ele voltaria a sentir dores na mão. O chefe de equipe Mike Craig tentou minimizar os rumores, classificando especulações sobre uma possível agressão física de Stroll a equipamentos como fofocas típicas de paddock. Ainda assim, reconheceu que o canadense vinha escondendo a gravidade do problema. Os pilotos fazem de tudo para correr. Muitas vezes eles convivem com mais dor do que admitem, mas neste fim de semana, a situação passou do limite. Stroll não mencionou dores em nenhuma entrevista ou durante as comunicações por rádio ao longo do fim de semana. A ausência repentina, aliada à explosão emocional após a classificação, alimentou o ceticismo de rivais. 3 equipes, segundo a ESPN, disseram desconfiar da versão oficial da Aston Martin. Por ter participado da classificação, Stroll não pôde ser substituído no GP da Espanha, conforme o regulamento. Entretanto, há a possibilidade de que ele não se recupere a tempo para o GP do Canadá, em 15 de junho, que tá bem pertinho, e é real, hein? O reserva brasileiro, nosso brazuca Felipe Drugovich, confirmou que priorizará uma possível estreia na F1 em Montreal, mesmo que signifique abrir mão das 24 horas de Le Mans, onde correria pela Cadillac. Drugovich, ao repórter Thiago Fanini da Band, respondeu: no momento, até eu não sei exatamente como tudo vai acontecer, mas minha prioridade sempre foi a Fórmula 1. A Aston Martin ainda estuda suas opções caso precise de um substituto. Além de Drugovich, o time britânico poderia recorrer a Stoffel Van Dorn ou até mesmo a Valtteri Bottas, piloto reserva da Mercedes, fornecedora de motores da equipe. No entanto, pilotos como Jack Crawford da Fórmula 2 estão descartados por não possuírem os pontos exigidos para obter a superlicença. Mas Mike Craig foi categórico. O plano A é ter Lance no carro em Montreal. Fecha aspas. Mas depois do que foi visto e principalmente do que não foi dito em Barcelona, há mais perguntas do que respostas sobre o futuro imediato de Lance Stroll na Fórmula 1. Será que vai ocorrer uma chance para o nosso brasileiro, mais um brasileiro no grid? Já pensou 2 brasileiros no grid? Oh, maravilha! Sonhar não custa nada. Vamos dizer que Stroll não venha participar do GP de Montreal. Vocês acreditam que Drugovich seria a primeira opção? Ou viria alguma sacanagem por aí? Qual é a sua opinião? Comente aqui embaixo. E no fim da polêmica de Verstappen, muitos dizendo que é um mau perdedor. E aí, qual é a sua opinião? E no mais, muito obrigado pela sua audiência. Eu peço pra você o famoso triplo C. Curte, comenta e compartilha. Curtiu, comentou e compartilhou? Não marca bobeira. Se inscreva no canal e junte-se a uma comunidade de mais de 60 mil inscritos. Clica no sino de notificação para ser notificado na palma de sua mão com conteúdo diário aqui do nosso canal. Ontem, hoje, amanhã e sempre. Eu sou Tio Barba no canal Hora do Piloto e até o próximo vídeo.